Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Para essa segunda semana, o eixo temático a ser estudado, os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico será globalização e pluralidade. A habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será analisar a relação entre as novas formas de auxílio e as novas formas de dominação e controle da chamada sociedade global, bem como compreender as práticas sociais na configuração do espaço geográfico de cada povo. Os conteúdos relacionados a esta aula serão cultura e etnia, principais conflitos no mundo globalizado, do povo judeu e árabe, povo basco, povo curdo, conflito na região da Caxemira, o processo de descolonização da África e os principais conflitos étnicos, América Latina, do povo venezuelano, boliviano, colombiano e outros. E só lembrando que nós temos nesta aula a habilidade de conteúdos interdisciplinares, com outras áreas das ciências humanas sociais aplicadas, permitindo então você analisar processos políticos, econômicos, sociais e ambientais e também culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de processos epistemológicos e científicos, de modo então a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Bom, o tema da nossa aula de hoje vai ser povos em conflitos. Com esta aula, alunos, você vai gerar uma aprendizagem que leve, então, você a uma reflexão sobre os fluxos de valores culturais que dão maior visibilidade aos povos, sobre o que acontece em cada lugar, permitindo, então, uma análise da realidade de sucessivos conflitos por causa de distintas causas que convergem, então, na busca pelo respeito e a pluralidade cultural expressa na singularidade de cada povo. Então, vamos a alguns conceitos importantes. O primeiro deles é em relação à construção do espaço geográfico, formado então pelas nações. Essas nações, alunos, elas possuem estratégias entre o poder político, econômico e valores culturais. E o conflito entre os povos, nesse cenário atual, ele é refletido em escala global devido então a essas condições impostas pelo poder público, através das suas diferentes políticas, economias e hábitos culturais impregnados. E como o processo de auxílio e dominação nessa nova ordem mundial, nós vamos ter vários conflitos espalhados pelo mundo. Os conflitos mais significativos possuem várias causas. Nós chamamos de causas interligadas, porque analisarmos os conflitos apenas por uma causa é impossível, porque sempre tem vários motivos que levam então os conflitos entre os povos pelo mundo. Na construção de um território, de uma nação, nós vamos ter ao longo da história da humanidade o processo de regionalização de cada povo. E isso culminou então na construção de vários países, na formação de vários povos, e que hoje, na busca pelo seu espaço nesse mundo globalizado, tem ocasionado então essas divergências sociais, políticas e econômicas. Por exemplo, o povo curdo, que é o maior povo sem território do mundo, está distribuído no Oriente Médio e em vários países, principalmente na Turquia. Eles reivindicam um espaço geográfico, dominado aí na atualidade pelo Kurdistão, a área montanhosa ali então do Oriente Médio. É um povo sem pátria, excluído há mais de um século e que vive de forma precária nos diferentes países da região. E sua população, na sua maioria, é muçulmana e aspira pelo direito legítimo do território. Nós temos outra situação que é o povo judeu,
que é de origem semita, que desde o final da Segunda Guerra Mundial obteve pela ONU a definição do seu território. Entretanto, ao longo do processo, fez com que intensos conflitos com o povo árabe ocorressem então na região. A população judaica, historicamente falando, após a diáspora, ela retornou-se para a região da Palestina. Esse retorno, então, a Sião, através do movimento sionista, lá dos 6 dias, de 1967. Nós tivemos também a Guerra do Yom Kippur, em 1973, que são fatores importantes dentro da história no processo de formação do território de Israel, que é o povo judeu. Então, o processo de partilhamento do território, até hoje, então, é um motivo de conflito com o povo palestino. E várias nações ali formadas pela OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, têm ocasionado várias intifadas, que são processos, então, de luta pela construção do Estado palestino. Esse conflito entre o povo judeu e árabe levou ambos a estabelecerem várias alianças, com caráter de legalidade e ilegalidade. E esse processo de ilegalidade tem ocorrido, tem consequenciado na morte de vários civis, também a prática da intolerância religiosa e as diferenças culturais. A disputa, para além do espaço geográfico, envolve várias situações, como já foi dito, no âmbito cultural, religioso e étnico, que tem recortado, então, uma distorção e tensão diplomática com conflitos armados, ações terroristas em vários pontos desse território. Uma outra situação peculiar também é o povo paquistanês, islâmico e indiano, os hindus, nas encostas da Cordilheira do Himalaia, que vive num conflito desde a independência de 1947. Essa região, também chamada de Caxemira, de maioria muçulmana, ficou sob o controle do governo hinduísta por ter sido uma área anexada ao território da Índia. Isso tem provocado, então, intensas guerras e conflitos envolvendo esses dois países, que inclusive têm armas nucleares e preocupa as principais lideranças do mundo. O processo de descolonização das principais potências europeias do continente africano também tem provocado grandes conflitos na região. Na África do Sul, o regime do apartheid, por exemplo, em 1991, impôs à maioria negra, por parte de uma minoria branca, restrições socioeconômicas e de ordem política. E com isso, vários conflitos têm ocorrido na região. Em Ruanda, por exemplo, nós temos aí um palco de intenso conflito entre os Tutsis e os Hutus, e são muitas as realidades de conflito no continente africano, principalmente provocado pelos grupos étnicos e as diferenças culturais no mesmo território. Na América Latina, nós também temos algumas tensões e conflitos de caráter político e social, que têm provocado, então, várias crises diplomáticas entre vários países. A exemplo, a Venezuela, que possui a maior reserva de petróleo da América Latina e que vive uma crise política e econômica com vários impactos na região, inclusive no Brasil. Tem provocado a saída de grandes massas populacionais deste país em direção ao nosso território. Uma outra questão é o povo colombiano e boliviano, que envolvem principalmente na violência em busca da dominação do narcotráfico na região. Bom, com o fim da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós temos aí alguns conflitos instaurados na busca pela identidade nacional de alguns povos do leste e oeste da Europa. Isso desde o final do século XX. Destacou-se na busca, então, pela formação dos países da ex-Iugoslávia, que de forma gradual foram conseguindo a independência, mas também à custa de vários conflitos, como é o caso da Bósnia, Macedônia, Croácia, Eslovênia, Sérvia e Montenegro. Portanto, há de se considerar que algumas outras regiões possuem conflitos e guerras que até hoje são motivos de etnocentrismo, como é o caso dos Balcãs. A Guerra dos Balcãs, por exemplo, é a busca pela limpeza étnica. Essa questão aí do etnocentrismo muito forte, que levou a um grande massacre da etnia albanesa que habitava a região do Kosovo. Portanto, gente, são vários conflitos existentes no mundo com várias causas e motivos. Bom, caros estudantes e professores,
Esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Meu forte abraço e meu